A graça e a paz. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. Esse é o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes de nós meditarmos, quero cumprimentar o Gabriel, que está aqui conosco, e a irmã Rosa, da Igreja Mundial, né? A Igreja Filadélfia, saúde e recebe nossos amados com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos na casa do Pai. Nós estamos em festa, como eu já citei, nossos cultos, todos eles são uma grande festa que nós oferecemos ao nosso Pai Celestial, pois nós temos alegria em fazer um culto ao nosso Pai Celestial. E o nosso culto é um culto festivo, é um culto de adoração, um culto onde nós cantamos, ministramos louvores ao nosso Pai Celestial. Agora nós vamos para uma parte essencial, é o que mantém a igreja, é que estrutura a vida do cristão, é a palavra quem sustenta. Nós vamos fazer a leitura, o texto já está no mural, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Vamos orar, apresentar nossa vida diante do Senhor. Santíssimo Deus, nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez. Estamos na Tua dispensação, dependemos de Ti, Espírito poderoso de Deus, dependemos da Tua bondade, da Tua fidelidade. Vem, Senhor, ministrar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre a vida de cada uma das Tuas filhas que aqui está. Nós esperamos de Ti, Espírito Santo, o Teu direcionamento, que o Senhor venha dirigir a nossa mente e o nosso coração para o louvor da Sua glória. Amém? Louvado seja Deus. Pois se alguém puder trazer água para mim, por favor. Nós fizemos a leitura em Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho extraordinário, como todos são. O que nós, com o passar dos anos, à medida que nós fomos estudando e aprendendo, quanto mais você lê, vai entendendo o propósito da leitura, entendendo o propósito do autor, e é algo que nós temos dito, não somente aqui, mas quando nós estamos ministrando também a aula, nós falamos a respeito do propósito do autor. Isto é extremamente importante para quem estuda a palavra de Deus, entender que a Bíblia é um livro sagrado para nós, é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Cada um dos homens que escreveram viveram em um período histórico, assim, viveram em um período onde a cultura onde eles viviam era extremamente diferente da nossa. O mundo da época em que eles viveram também era diferente do nosso em muitos aspectos. E quando eles escreveram dentro. Tirar o eco. Tirou? Não. O bichinho aqui deu tilt. Nós temos mais bateria depois, mas já arrumou aqui, tá bom. Estava falando a respeito da cultura, não somente a questão cultural, mas do pensamento também, irmãos.
E quando nós resolvemos estudar, e à medida que a igreja foi se constituindo, os textos eles foram sendo preservados. Os textos que nós temos, o texto que nós temos, ele é baseado nos escritos antigos, nos manuscritos. Não se tem os originais, em lugar nenhum do mundo foi preservado os originais da Bíblia, porque eles envelheceram e dissolveram. A grande maioria era feita de pergaminho, e o pergaminho é feito de pele de animal, e a pele do animal ele deteriora. E com o tempo, muitos dos manuscritos eles foram deteriorando, e os copistas realizavam as cópias e seguiam exatamente do jeito que estava. Então, se alguém for procurar texto original, nós não temos. O que nós temos os manuscritos da Bíblia. Então, nós temos aqui uma versão. Nós lemos agora há pouco em uma versão, a versão que eu tenho aqui nas minhas mãos é uma outra versão. E tem um trecho que nessa Bíblia que eu estou usando aqui, eles não fizeram a cópia. O trecho que nós lemos, que fala no último versículo, que fala que os discípulos, que Jesus disse para os discípulos que não veio para amaldiçoar os homens, está escrito em alguns manuscritos, em outros não. Então no texto que eu estou usando aqui em mãos, os tradutores não usaram essa frase. Por quê? Porque ela não está em todos os manuscritos. E por que estou citando isso para vocês? É para que vocês, amados irmãos, entendam um pouquinho mais a respeito da grande preservação da palavra de Deus. E mesmo com todo o cuidado, mesmo com todo o zelo, com todo o cuidado que tem tido durante séculos, algumas versões trazem algumas palavras que em algumas Bíblias estão entre parênteses. Quer dizer, as palavras que estão entre parênteses, elas não ocorrem em todos os manuscritos, ocorrem em alguns manuscritos. E por conta disso, a Bíblia, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Ela continua sendo preservada, continua sendo pregada em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque nós entendemos a mensagem da palavra. Aquilo que nós entendemos é o conteúdo do texto. Quando nós estamos lendo Lucas, nós estamos tendo a visão segundo a ótica de Lucas. Lucas, ele não estava lá. Lucas não viu Jesus. Lucas não conheceu a Jesus, não andou com Jesus. Ele não estava quando os discípulos disseram isto. O que ele tem? Ele tem informações que ele colheu, porque ele foi um pesquisador. Ele colheu informações e trouxe informações que você só encontra em Lucas. Muita coisa que fala da humanidade de Cristo você não encontra em Mateus, não encontra em Marcos, não encontra em João, só encontra em Lucas. E por quê? Porque Lucas tinha uma intenção. A intenção de Lucas era mostrar a humanidade de Jesus. Lucas se propôs a mostrar que Jesus era homem natural, que Jesus não era um extraterrestre, de que Jesus não era um anjo encarnado, de que Jesus não era um ser de outro lugar a não ser alguém que esteve nesse mundo, sendo filho de Deus, viveu como homem, sofreu como homem, andou como homem. E pode parecer que falar que Jesus não era homem, pode parecer para alguns que está contando uma vantagem, mas isso não é bom. Se Jesus não foi homem, então a nossa salvação está correndo risco. Mas como ele foi homem, viveu aqui na terra e morreu como homem, ele pôde morrer em nosso lugar. Se ele não tivesse vindo a essa terra como homem, a morte dele não serviria para nós. Mas como ele veio como homem, as atitudes dele foram de homem natural. Lucas conta que Jesus foi uma criança. Lucas conta que Jesus com 12 anos foi levado ao templo. Lucas conta várias partes de que os outros não citam. O que nós entendemos? Entendemos que o Espírito Santo conduziu homens em períodos diferentes para trazer a nós um conteúdo mais pormenorizado, extenso a respeito de Jesus. Se nós só tivéssemos Mateus, nós só teríamos a visão de que Jesus é rei. Se só tivéssemos Marcos, nós teríamos a visão do servo sofredor.
Se só tivéssemos João na Bíblia, teríamos a visão de Jesus divino. E se só tivéssemos Lucas, nós só teríamos a visão de Jesus homem. Mas o Espírito Santo, sabendo de tudo isso, usou homens em períodos diferentes, e incentivou pessoas a escreverem e a mostrar um ponto de vista diferente, para que hoje nós estivéssemos ouvindo uma palavra e pudéssemos ter convicção de que Jesus pisou nessa terra como homem, sofreu como homem, viveu como homem e foi para a glória como homem transformado. Se isso não é verdade, a nossa vinda aqui não faz sentido algum. Se Jesus não ressuscitou como nós cantamos, nós não temos esperança de coisa alguma. Se Jesus não veio nesse mundo e padeceu dores e sentiu dores, nós estamos aqui perdendo tempo. Mas, por conta do trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo preservou, o Espírito Santo incentivou, o Espírito Santo conduziu e continua conduzindo a igreja. Essa igreja só está com as portas abertas porque o Espírito Santo usou pessoas que vieram para cá e resolveram comprar essa área. Outros o Espírito Santo incentivou, investir e construíram essa igreja. Outros vieram para cá e ministraram a palavra, pastorearam essa igreja. Agora estou eu aqui pastoreando, tudo é trabalho do Espírito Santo, irmão. Eu já sou o segundo pastor que vem de São Paulo para cá. Não pensa que isso é algo comum, não. Que as pessoas, quando estão em São Paulo, não querem sair de São Paulo. A grande maioria não quer sair. Mas o Espírito Santo pegou o pastor Luiz Carlos e trouxe para cá. Passa um tempo, agora vem eu. E o Senhor vai continuar cuidando dessa igreja. Vai continuar levantando obreiros, vai continuar levantando obreiras, vai continuar fazendo a obra, porque a obra pertence ao Senhor. E é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa Bíblia. Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que ele falava, as coisas e a atitude de Jesus, eram atitudes de homem, mas não de um homem comum, mas de um homem cheio da graça e da unção. Isso é um grande diferencial. Ele era homem, sim, mas cheio da unção. E por que nós aprendemos em Lucas a respeito de Jesus? É para nós imitarmos as atitudes de Jesus. Por isso que Lucas mostra Jesus como um homem perfeito. Por quê? Porque se ele não fosse homem, eu não poderia imitar o que ele fez. Se ele fosse um ser divino aqui na terra, extraordinário, não vivendo como homem, eu não poderia imitá-lo, porque nós somos homens. Mas ele andou, falou e agiu como homem. Então nós não temos desculpas para não imitarmos as atitudes de Jesus. Nós não podemos e não vamos encontrar subterfúgios para falar que não dá para fazer o que ele fez. Por quê? Porque ele fez tudo isto sendo homem. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O texto fala eu vou ler aqui na versão que eu tenho, que é a nova versão transformadora. Ela diz assim: como se aproximava o tempo de ser elevado aos céus, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isto, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Vocês prestaram atenção que nesse texto só diz que Jesus os repreendeu, mas não falou a frase que nós lemos agora há pouco. Essa frase que nós lemos agora há pouco, ela está em uma outra versão. E como eu expliquei para vocês, isto não é uma adulteração, são as versões que foram utilizadas dos pergaminhos antigos. Então, à medida que os estudiosos pegam algum pergaminho, eles optam
por alguns para fazer a tradução. Então, esses que fizeram a tradução que eu acabei de ler, eles não optaram por essa frase. E nem por isso a Bíblia deixa de ser Bíblia. Nem por isso a palavra de Deus deixa de ser palavra de Deus. Eu estou insistindo nisso para que vocês entendam que o que é importante é nós sabermos que a palavra de Deus, ela é íntegra na sua mensagem, ela é perfeita nas suas colocações, que não há margem de dúvida em relação àquilo que Jesus disse, as atitudes, os atos, tudo isto está dentro da perfeição e da ação do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que é bom para você e para mim foi preservado. Óbvio, irmãos, que nós não temos todas as falas de Jesus, seria bom se tivéssemos. Nós não temos todas as argumentações de Jesus, nós não temos. Nós não temos todas as vezes que ele falou algo extraordinário, não foi gravado, não foi anotado. No período em que ele viveu, não é como no nosso, que as pessoas tinham acesso à escrita, tinham acesso a um monte de recursos. Não, eles dependiam de memória. E algumas coisas foram escritas 30 anos, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E como é que uma pessoa vai lembrar 20 anos depois? Somente pelo Espírito Santo de Deus. E muita coisa é assim que nós temos esse material. O texto fala que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus vivia na Galileia. A Galileia era o norte. E Jesus estava se encaminhando para o sul. Jerusalém ficava no alto. Jerusalém ficava num monte bem alto. Então, quem ia para Jerusalém, a palavra é subindo para Jerusalém. E quando saíam de Jerusalém, descendo de Jerusalém. Então, nós temos uma parábola que Jesus conta a respeito de um homem que descia de Jerusalém e foi atacado por ladrões que espancaram, deixaram quase morto. Então, qual é o sentido? A pessoa foi adorar, estava retornando de Jerusalém e foi atacado. Nesse texto nos diz que Jesus saía da Galiléia e estava indo para Jerusalém. E ele passava pelo caminho em Samaria. Samaria era a metade do percurso. E era comum passarem próximo a Samaria porque era o percurso mais curto. Lembrando que eles andavam a pé naquele período, a grande maioria das pessoas caminhavam, e não era uma distância pequena. Então Jesus envia seus discípulos para acelerarem os passos, para quando Jesus chegasse na cidade, já tivesse algum local para pousada, já tivesse algum local para eles comerem, algum lugar para eles descansarem para seguir viagem. E o texto está nos falando disto. Jesus envia seus discípulos, e eles entram na cidade, em Samaria, e lá, quando eles vão nesse povoado, conversam e perguntam se há possibilidade de arrumar um lugar para o seu mestre, de ter um lugar para ele descansar. O povo de lá não recebeu. E disseram: nós não temos nada aqui com vocês, e não vamos receber o seu mestre, não queremos saber de nada, segue o seu rumo. E os discípulos retornam para falar com Jesus. Então eu posso imaginar que Jesus estava na sua peregrinação, os discípulos foram lá, não conseguiram uma pousada e retornam muito bravos, invocados, e falam com Jesus: ó Senhor, nós fomos lá, mas aquele povinho é povo ruim, viu? Bota povo ruim nisso. O senhor conhece aquele bairro que nós passamos? E aí eles estavam muito nervosos e cheios de vontade, disseram: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos orar e vai descer fogo do céu e vai consumir esse povo. É tudo crente, irmãos. Crente. Pensa que é brincadeira, não. Lidar com crente não é coisa fácil. Desde sempre, viu? E eram discípulos de Jesus. Então pode imaginar, irmãos, alguém que andava com um homem manso como Jesus, humilde como Jesus. Aqueles dois homens, o texto nos fala que um era Tiago e João, né? Tiago e João, eles eram irmãos e eram chamados, eles tinham um apelido, eles eram filhos do trovão. Tiago e João eram filhos do trovão, dá para imaginar por quê, né? Devia ser
aqueles crentes fervorosos mesmo. Então aqueles crentes fervorosos achavam, olha, incrível, irmãos, eles achavam que tinham poder. Se o Senhor quiser, nós vamos orar e vai vir fogo do céu, assim como Elias. Irmãos, veja bem, eles estavam se comparando a Elias. Pensa bem o que o crente faz quando está nervoso, irmão. Quando a pessoa está brava, não comete muita besteira. Pensa bem, quem disse que eles tinham autonomia, que eles tinham poder e que Jesus iria autorizar? Provavelmente, isso sou eu pensando, eles talvez vieram no trajeto para encontrar com Jesus, um conversando com o outro, eles vão ver. Eles vão ver quando chegar com Jesus. Eles estão pensando o quê? Estão pensando que mexeram com quem? Nós somos crentes, gente fina. Aí quando encontra com Jesus, os dois bufando de raiva, acharam que tinham poder, que poderiam falar e fogo do céu descer e consumir aquele povo. O que nós podemos tirar desse texto, irmãos? Muita coisa. Obviamente eu não vou me prolongar, porque hoje é noite de ceia, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns tópicos, e para discussão, se fosse o caso, se nós fôssemos discutir, mas apenas vocês vão ouvir, o amor que o mestre pregou ao próximo, ou seja, amar o próximo como a ti mesmo, onde que ficou no coração de Tiago e João? Se Jesus era alguém que pregava o amor, e aqueles homens estavam habituados a ouvir Jesus a pregar, a ver Jesus realizar milagres, a ver Jesus curar cegos, a ver Jesus restaurar a vida, daqui a pouco, o momento que eles passaram, foram decepcionados, ficaram com raiva, passaram um momento talvez de constrangimento, talvez um momento ali que talvez tenha ouvido algum desaforo daquele povo. Alguma coisa deve ter acontecido, porque eles voltaram muito raivosos. Então provavelmente eles foram de alguma forma desafiados, foram contrariados, e isso fez com que a mentalidade deles esquecessem quem era Jesus. Naquele momento eles não estavam preocupados com o que o seu mestre estava ensinando. Eles queriam que a raiva deles fosse de alguma forma satisfeita, que a violência serviria para apagar a raiva ou o constrangimento que eles passavam. Um segundo ponto os discípulos, eles estavam sem a visão do mestre. Por quê? Eles desejavam ver o povo queimar. Eles queriam que Jesus autorizasse a eles a realizar aquilo. Então, pensa bem, se eles tivessem condições por eles mesmos, antes de chegar a Jesus, eles teriam dito: ó Senhor, nós oramos e o fogo desceu, quando o Senhor passar e ver aquele negócio queimado, fomos nós. Quando você olhar e ver só a fumacinha, fomos nós. Mas não, eles esperavam encontrar em Jesus o quê? Que Jesus fosse conivente, que Jesus autorizasse, que Jesus validasse o pensamento deles. E às vezes isso acontece no nosso meio, irmãos. Se nós não estivermos firmes e convictos daquilo que é cristianismo genuíno, se nós não conhecermos o que é um cristianismo genuíno, nós vamos e podemos nos misturar com pessoas que têm pensamentos que não são cristãos, mas por conta de uma situação ou outra, pode fazer com que aquilo que elas alimentem forme um pensamento e outros comprem a ideia como se o Senhor estivesse aprovando algo. Quando eles chegam até Jesus, Jesus não aprova. O Senhor Jesus não foi conivente com o pensamento deles. Um terceiro ponto: andar com Jesus é diferente de seguir os passos do Mestre, fazer as obras que Ele fez. Nós fomos chamados como discípulos para imitar ao Mestre, para andarmos nos passos do Mestre, para podermos fazer aquilo que Ele fez, como eu citei no início, porque é possível fazer, porque Ele estava como homem aqui na terra. E Ele mesmo diz: se nós tivéssemos fé, falando para os seus discípulos, se tudo aquilo que vocês tiverem fé, se vocês pedirem, se tiverem fé,
como se fosse um grão de mostarda, ou seja, tendo fé, ela sendo pequena, mas sabendo que posteriormente ela vai crescer. Então a fé, ela tem essa proporção. À medida que você vai praticando, essa fé ela vai aumentando. À medida que você vai tendo experiências com o Senhor, você vai conhecendo plenamente como Ele age, e a tua conduta, a tua forma de pensar, não vai ser mais como o mundo pensa. À medida que o Evangelho entra no nosso coração e na nossa mente, nós passamos a ter uma voz diferente, a falarmos de uma forma diferente, a pensarmos de uma forma diferente, e às vezes isso incomoda as pessoas. Algumas vezes nós ouvimos noticiários de grandes tragédias, acontecem alguns crimes, e de repente você ouve lá alguém falando: olha, mas eu perdoo essa pessoa, matou meu filho, ou matou minha esposa, o que é que seja. Tem uma pessoa lá que fala assim: não, mas eu vou orar por ele. E as pessoas olham assim: mas como alguém pode orar e perdoar, sendo que a pessoa fez tanto mal? Isso é sinônimo de alguém transformado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que Jesus demonstrou para aqueles seus discípulos? Ele mostrou que Jesus não ficou irado, nem comprou a briga deles. O Senhor Jesus estava centrado e continuou centrado. Ao invés de entrar na cidade para repousar, para descansar, o que o texto diz: vamos adiante, vamos passar por esse lugar e vamos seguir viagem, vamos continuar o nosso trajeto, vamos mudar a nossa mentalidade. Aquele projeto que era de parar, de estacionar, descansar, agora não, vamos descansar em outro lugar, ou seja, vamos seguir adiante. Não era motivação para mudar o processo, mudar o trajeto, não, continuemos no nosso propósito. Qual era o propósito de Jesus? Chegar a Jerusalém. E Jesus não mudou o propósito, Jesus não mudou o destino, não mudou aquilo que ele tinha como o que fazer, ele continuou no mesmo propósito. E um quarto ponto aqui para a discussão posterior: o que somos, seguidores ou imitadores? Discípulo imita o mestre. Nossas atitudes revelam o que somos. À medida que eu e você somos observados no meio familiar, onde quer que você esteja, quando nós nos colocamos como cristãos e evangélicos, as pessoas começam a observar e a olhar como que é a atitude do cristão. E a atitude do cristão, ela deve ser uma atitude que imita o seu mestre. E perdoar, amados irmãos, é algo muito difícil, mas à medida que o Espírito Santo ele se move na nossa vida, isso deixa de ser um empecilho, deixa de ser um problema. Então, quando o Espírito Santo age em nós, nós passamos a ter uma mente transformada. Aconteceu já não uma, mas várias vezes isso comigo. Uma vez eu estava trabalhando no Hospital Cruz Azul, fica na zona sul de São Paulo, um grande hospital. Eu tinha que fazer um exame no centro cirúrgico não, na UTI. Eu tinha levado o aparelho, já tinha posicionado, já estava com o paciente. Para entrar na UTI nós temos que vestir, colocar propé, colocar avental, colocar luvas, arrumar tudo. E quando o paciente está no isolamento, piorou. Você vai para o isolamento, aí que complica. E eu estava lá pronto para fazer o meu exame, quando uma colega entra e tira o aparelho, leva o aparelho embora, e eu fico lá olhando para ela, muito bravo. Fiquei furioso, porque ela não deixou fazer o exame. Ela levou embora, eu fiquei lá. E eu fiquei bravo com ela. E quando eu retorno para o meu setor, depois que ela fez o que ela tinha que fazer, tudo, por eu ter ficado bravo, eu sei que quando a gente fica bravo, a gente não fica com a cara muito bonita, né, irmão? Já não é bonito natural, ainda bravo. Dificilmente alguém vai ficar bravo e vai fazer carinha de amorzinho, fazer love com o dedinho, não. Quando a gente fica bravo, a gente fica com a cara feia. E eu fiquei muito bravo com ela. Aí quando chegou no setor, eu fui conversar com ela e eu pedi desculpa. Eu falei: você me desculpe, eu fiquei muito bravo com você, mas, aí
passou um tempinho, ela voltou e falou, não, mas errada sou eu, porque eu não devia ter feito o que eu fiz, coisa e tal. Aí depois ela disse assim, olha, é bom saber, viu, porque você é um crente diferente. Porque tem uns crentes que eu conheço que trabalham aqui, que não dá, mas você, né, na realidade ela reconheceu que ela estava errada, mas ao mesmo tempo que ela estava errada, eu não apontei naquele momento, eu fui me desculpar porque eu fiquei irado, e ela entendeu que isto era algo diferente, mas não é diferente porque eu sou melhor, é diferente porque Cristo, quando habita em nós, nós imitamos ao nosso mestre. Imitar Cristo é o papel do discípulo. Então seguir a Cristo não é apenas ouvir o que Ele fez, mas é fazer o que Ele fez, dizer o que Ele disse, viver como Ele viveu. E essa é o chamado que você e eu recebemos. A igreja, irmãos, não é apenas para te dar informações. Nós não estamos reunidos aqui apenas para você receber um monte de informação, mas nós estamos aqui para andarmos juntos. O meu papel como líder é ensinar a vocês o caminho que nós devemos andar. E como líder, sobre nós cai mais responsabilidade. Por quê? Porque nós temos que ser o exemplo para os fiéis. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagine alguém como Paulo poder falar isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E isto é autoridade, autoridade no poder e na unção do Senhor. Os discípulos viram Jesus responder de uma forma serena, sem ficar na pilha que eles estavam, sem dar mais ênfase para o que eles estavam, porque infelizmente, irmãos, às vezes quando você está nessa situação, você encontra um irmãozinho abençoado, uma irmãzinha abençoada que põe mais lenha na fogueira. Fala, se fosse comigo, se fosse comigo não ia ser assim, não, eu ia falar isso, outro. Aí é o irmão que já estava quase tirando a raiva do coração, volta a ficar nervoso de novo, né? Quando você encontra com uma bênção dessa pelo caminho, é complicado, irmãos, é muito complicado. Mas, encontrando com o mestre mudou a perspectiva, mudou tudo. Nós temos, né, um trecho lá em Marcos, capítulo 9, verso 38, que diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não segue-nos, e lhes impedimos porque não segue conosco. E Jesus disse, não os proibais, porque ninguém que há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Olha os discípulos, irmãos, mais uma vez dando mancada junto ao mestre. Está lá, eles encontram alguém que está falando de Jesus, que está pregando, que está ensinando, que está fazendo milagres. Os discípulos vão lá, cheio de vontade e cheio de razão. Ó Senhor, nós vimos um cidadão que estava lá, pregando lá em seu nome, e ele não anda conosco e nós o proibimos. Achavam que Jesus falou, beleza queridos, vocês são joia. Jesus disse, não proibais. Como dissesse, vai lá, desfaz o que vocês fizeram. Vai lá, diga para o cidadão, continua a fazer. Jesus disse, não tem ninguém que esteja fazendo algo, milagres em meu nome, e logo vai falar mal de mim, irmãos. Ou seja, discípulos amados, quem vocês pensam que eu sou? Como dissesse, só Jesus? O Senhor deveria, dar uma bronca naquele cidadão. E Jesus deu uma bronca em quem? Os discípulos, mais uma vez. Vejam, irmãos, como é trabalhoso, a vida de um líder. Não é fácil. Jesus estava com homens ali raivosos, homens que estavam no natural, e ele estava moldando aqueles homens, moldando o caráter daqueles homens, indicando a eles o verdadeiro caminho, e nós estamos na mesma pegada. É esse o papel. O nosso papel não é tornar-nos problemas para a vida dos outros, nem sermos críticos do ministério, quem quer que seja. Se o irmão está lá fazendo a obra, então se você não pode ajudar, então não vai atrapalhar. Deixa o irmão trabalhar, deixa a irmã trabalhar, deixa fazer o trabalho. A obra do Senhor tem muitos aspectos e nós não vamos fazer sempre a mesma coisa. Basta observar, nós somos Filadélfia, não muito distante de nós estão os nossos irmãos lá em Planalto, que tem uma pegada diferente da nossa. O trabalho que eles fazem lá é bem diferente do trabalho que é feito aqui. O culto lá é diferente do culto daqui.
mas são irmãos, são amigos, estão fazendo a obra, e nós aqui também fazendo a obra. Mas se nós fôssemos olhar, não, mas isso não é Filadélfia, Filadélfia não age assim. Mas essa não é a visão. A visão é, vamos fazer a obra do Senhor. Não vamos impedir quem esteja fazendo. Um outro tópico também mostra a exclusão. Em Marcos 10, 13, então lhes trouxeram uma criança, lhe trouxeram algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais. Mais uma vez, as bênçãos de Jesus. Os discípulos impediram as crianças de chegar até Jesus. Vai lá, sai. Ei. Não perturba o mestre, não. Ô João, dá uma olhadinha naqueles moleques lá, João. Olha lá, está perturbando Jesus de novo. Aí Jesus dá uma olhadinha para os discípulos e fala: meu Deus, de novo. Não acredito. Aí Jesus chama os abençoados e fala: não, deixa as crianças, rapaz. Ô moço, deixa as crianças vir aí, porque das tais é o reino de Deus, não as impeça. Mas os discípulos estavam impedindo as crianças. Os discípulos queriam mandar fogo do céu. Os discípulos estavam impedindo alguém de orar, de fazer a obra de Deus. Estavam andando com Jesus, com o mestre dos mestres, ouvindo do próprio Filho de Deus, sendo ensinados. Imagine nós, que não temos, essa direção tão grande. Irmãos, falha, dificuldade. Jesus estava muito adiante do seu tempo, muito adiante. Primeiro, Jesus conversa com uma mulher. Você vai encontrar Jesus conversando com uma samaritana. Já era estranho conversar com uma mulher, e ainda samaritana, piorou. Outra coisa, não era comum adulto dar atenção para as crianças. No nosso período, as crianças são protegidas, as crianças são amadas, as crianças, nós queremos elas próximas a nós. Mas no período em que Jesus viveu, as crianças não eram consideradas importantes. As crianças não eram consideradas importantes. Nem se tinha zelo nem cuidado com as crianças. Por isso que os discípulos não deixavam que elas se aproximassem de Jesus, porque a cultura era esta. Não é porque eles eram ruins, é porque eles aprenderam assim. E aí quando Jesus diz não, deixa as crianças, ele estava quebrando um paradigma, ele estava quebrando um hábito, ele estava mudando algo na cabeça daqueles homens. E isso é importante. Tolerância. Em Atos 8,14, ouvimos os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberia a palavra de Deus, e foi enviado para lá Pedro e João. E eles, pois, testificavam e falavam da palavra do Senhor, e voltaram para Jerusalém em muitas aldeias dos samaritanos anunciando o evangelho. Isto depois da ressurreição de Cristo. Depois que Cristo ressuscitou, depois que ascendeu aos céus, esses mesmos discípulos que queriam que descesse fogo e destruísse Samaria, eles foram enviados para pregar o evangelho. E lá em Samaria eles viram os milagres acontecer. Lá em Samaria eles viram as pessoas se arrependerem. Lá eles viram a obra de Deus acontecer. E é assim que deve ser na minha e na tua vida, presenciar as ações de Deus. Talvez você tenha dificuldade em lidar com as pessoas que são difíceis, mais teimosas, pessoas que são truculentas, e isso pode passar e trazer uma raiva em um determinado momento, mas nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que apresentar a vida delas diante do Senhor. Você tem que apresentar aquele que você considera seu inimigo ou inimiga. Essa é a mentalidade de um verdadeiro cristão. Não é confrontar, não é separar, não é se afastar, mas é ser alguém que vai ser um instrumento na vida dessa pessoa. Então seja você um instrumento na vida de alguém que por acaso venha te incomodar ou venha te atrapalhar de alguma forma. Concluindo, os seguidores de Jesus não devem ser preconceituosos, nem separatistas. Não podem ser violentos.
A verdadeira maturidade vem da demonstração de amor e paciência. Uma pessoa madura na fé é alguém que é paciente, é alguém que não é violento, não é uma pessoa que expressa a sua violência, que expressa a sua raiva, mas é alguém transformado. A verdadeira maturidade vem da demonstração de amor. Os discípulos imitam seu mestre. A violência pressupõe imaturidade. Por incrível que pareça, irmãos, a história da igreja, infelizmente, ela está repleta de situações de violência que a igreja fez. A igreja, ela fez muitos atos de violência. Na Idade Média, infelizmente, a igreja matou muitas pessoas. Houve guerras entre a França, entre cristãos protestantes e cristãos católicos. E ainda existe rivalidade ainda entre católicos e protestantes. E são cristãos, são grupos cristãos, mas não se bicam, se degradeiam. E que cristianismo é este? É um cristianismo adulterado, porque se nós seguimos o verdadeiro cristianismo, não era para ver partidarismo, separatismo, não é para ver nenhum ministério aí separado, se achando melhor, não era para ver grupos que não se misturam, não era para ver irmãos que não consideram outros como irmãos. Afinal de contas, nós estamos com a mesma Bíblia, falando do mesmo Senhor, mas isso não acontece. Infelizmente, ainda nos dias atuais, muitos grupos se separam, não querem se misturar, porque se acham superiores. Não acompanham, não vão em lugar nenhum, não participam de culto em lugar nenhum, é somente no seu local, nem a paz do Senhor recebem. E ainda precisa muito ainda ser trabalhado, né, irmãos? Muita coisa precisa ser trabalhada. Fique com essa palavra, amado. Sermos tolerantes. A tolerância, a paciência é uma demonstração de maturidade. Se você é um pavio curto, aumente o tamanho do pavio, viu? Fala, Senhor, aumenta o meu pavio. Tá? Se você é extremamente agressivo, que o Senhor me traga mais serenidade, seja manso e humilde. Esse é o comportamento do cristão. Dá bom testemunho onde quer que você esteja, dá bom testemunho de uma pessoa caridosa, de uma pessoa amável, de uma pessoa maleável. Ser cara feia, truculento, troncudo pode ser, aí é genética, truculento, né? Agressivo, isso não testemunha que você é transformado, mostra ao contrário, que a transformação ainda não aconteceu. Então, para que você e eu possamos ver a transformação na nossa vida, nós temos que entender que em qualquer momento que nós sejamos grosseiros com alguém, nós temos que pedir perdão, pedir desculpas. Você foi agressivo com alguém, percebeu que foi agressivo, não é para ficar se vangloriando da sua agressividade, não, contar para os outros, foi eu mesmo, falei, tá aí, né? Não, é para você ter misericórdia, ir lá e pedir perdão, viu? Para que o Senhor transforme o teu coraçãozinho de pedra em um coração de carne. Amém? E chega, senão eu vou pregar de novo. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você. Convicto sou, convicto sempre.